Hiyori, uma professora desastrada e extremamente fraca. Nesse momento ela chegava na sua primeira aula com a turma, e possivelmente caiu ou bateu em algum lugar antes de chegar. Mas, seus alunos não sabem disso, e pensam que estava os amaldiçoando de alguma forma com seu olhar penetrante e suas palavras que não davam para compreender. E assim um rumor se espalhou logo no primeiro dia, de que ela amaldiçoaria aqueles que a deixassem irritada. E voltando para casa, nosso protagonista, Abikura, conversava justamente disso com seu amigo. Mas então ele percebeu que esqueceu uns papéis na sala de aula, e voltou para pegar. E foi quando encontrou a dita professora assustadora. Ela estava treinando para falar. Olhando aquilo ele ficou sem reação alguma, e sem que ela o percebesse, se escondeu rapidamente. Ele se pergunta se aquela é mesmo a professora que tanto falam, e o que ela estava fazendo ali. Tremendo e ofegante, Hiyori então fala que a aula iria começar. No entanto, as aulas já acabaram e não havia estudante algum ali, somente pelúcias. Isso logo traz os rumores à tona e Abikura se pergunta se ela por acaso iria usar aquilo para amaldiçoar algum dos estudantes. Ela continua, e então faz uma pergunta para uma das pelúcias, a qual obviamente não responde, o que faz ela mesmo responder, simulando uma conversa. E por sua pergunta ser respondida de forma correta, ela lhe dá 100 pontos. Com isso Abikura então percebe que ela estava somente praticando uma aula, mas também nota que sua voz estava muito tremida, e quase não conseguia ouvir o que ela falava. Ela então também percebe isso, e começa a fazer o que parecia ser uma contração para respirar fundo. Mas, não era nada disso. O que ela faz é remover o seu blazer, o que deixa ele sem entender nada. Hiyori então começa a respirar fundo, e ele se pergunta se ela seria tão sem noção para ter feito aquilo somente para verificar se seu estômago estava contraído. Ela continua tentando respirar fundo, mas logo cansa. Agora, tendo o prazer daquela vista maravilhosa, Abikura vê que ela não tem nada de assustadora e estranha. Ela só é fraca e tímida. Olhando aquilo, o seu coração batia mais rápido que nunca, e ele percebe que não conseguia tirar os olhos dela. Completamente exausta, Hiyori decide fazer uma pausa para sentar, mas ela havia empurrado sua cadeira agora há pouco, e iria cair feio. Por isso, inconscientemente, ele corre até ela e se joga no lugar onde ela iria cair, assim ela cai em cima dele. Ela ficou completamente confusa com o que estava vendo, e ele então explica que veio pegar uma coisa que esqueceu e acabou vendo ela praticando ou algo assim, o que deixa ela completamente sem jeito. Momentos depois ela fala que tem fobia social e não é muito atlética, além de um pouco atrapalhada. Mas, tinha o sonho de ser professora. Esse é seu primeiro ano lecionando, por isso achou que precisava dar o seu melhor. E com sua voz cada vez mais baixa, Hiyori continua, e fala que acabou se distraindo hoje pela manhã e se bateu na porta, o que explica aquele machucado do começo. Ela então lembra que precisa checar o plano para a próxima aula, e havia diversas anotações no seu livrinho. Uma delas cai do livro e ela acaba escorregando e batendo nele, o que faz ela pedir desculpas. E assim, tudo se explica. O livro que achavam conter maldições, ela falando coisas confusas. Agora faz sentido. A verdade é que ela é alguém com uma voz fofa, não muito forte, mas bastante esforçada. Uma professora fraca e tímida. Após tudo explicado, Abikura fala que já estava indo embora, mas Hiyori o pediu para esperar, porém, ele não entendeu o que ela falou. Ela então vai até mais perto dele, e já próxima de sua orelha, ela lhe agradece por tê-la salvo antes quando caiu. Agora, voltando de vez para casa, Abikura percebe que estava completamente apaixonado por ela. No próximo dia, Hiyori estava mais uma vez assustando os alunos sem querer, pois carregava um saco de lixo arrastando, e o que conteúdo dentro parecia ser outra coisa. Elas se perguntavam o que havia naquela sacola, desconfiadas. Elas não sabem, mas sua professora é somente muito fraca e tímida. E tendo chegado ao local para despachar o lixo que carregava com tanto esforço, foi-lhe perguntado o porquê de estar tão cansada, pois aquilo são somente embalagens de isopor. Mais tarde, Abikura agora estava varrendo atrás da escola, ou pelo menos tentando, já que não conseguia tirar Hiyori da cabeça. Todos têm medo dela, e mesmo que pareça estar lançando maldições às vezes, a verdade é que ela é uma professora muito esforçada, mas, só ele sabe disso. Ele então percebe que já perdeu tempo demais ali pensando e volta a limpar. Porém, quando estava indo embora após limpar tudo, lá estava Hiyori com uma roupa de exercício se alongando. Ou, ao menos tentando. Mais uma vez Abikura vê algo que não deveria e rapidamente se esconde. Ele se pergunta o que ela está fazendo ali vestida com essa roupa, pois ela não é professora de educação física, e chega à conclusão de que talvez esteja tentando melhorar seu lado fraco e tímido. No entanto, isso não explica o casaco que ela está vestida, o qual claramente é de um aluno e não dela.
O nome grande estampado entrega, além do próprio tamanho do casaco, o qual parece bem apertado. E se não fosse o bastante, ela já está cansada logo no aquecimento. Ainda assistindo atentamente, Abikura apenas se pergunta que tipo de exercício ela pretende fazer. E a sua dúvida é tirada logo em seguida, pois, animada, Hiyori fala que vai praticar pular corda. Abikura acha que esse é mesmo o exercício ideal para ela, já que é simples e um jeito de ganhar força, e que ela vai fazer isso com facilidade. No entanto, ela não consegue completar sequer uma volta na corda, pois ela sempre bate nela antes. Abikura assiste aquilo em choque. Como conseguia ser tão ruim em pular corda? Ela parecia nem estar tentando. E quando ele percebeu, ela já estava completamente enrolada pela corda, mas fazendo uma cara como se estivesse feito tudo perfeitamente. Exausta, Hiyori decide fazer uma pausa, e a mesma coisa de antes acaba por se repetir, e Hiyori tropeça na ponta da corda e iria cair feio, quando Abikura aparece, dessa vez, conseguindo impedir ela cair de verdade. Hiyori fica sem reação, e o zíper do casaco chega ao limite e acaba por abrir, porém, só Abikura percebeu isso, e nós também obviamente. Hiyori então tenta explicar a situação para Abikura, mas acaba falando palavras incompreensíveis como sempre. Agora, após se acalmar um pouco, ela explica que a escola vai ter um grande torneio de pular corda entre as salas em outubro, e como ela não é uma das melhores, achou que precisava praticar um pouco para não causar problemas, porém, eles ainda estavam no mês de março. Mas, não se deixando levar por detalhes, Abikura fala que ela então deveria tentar exercícios de condicionamento, como cardio em casa. Hiyori então fala que já tentou uma vez, mas não conseguiu fazer muito bem sozinha e, quando se esforça muito, acaba fazendo sons estranhos que irritam seus vizinhos. Imaginando a situação, Abikura logo acha que os seus vizinhos se assustam bastante. Mas, interrompendo a imaginação de Abikura, Hiyori fala que deve conseguir fazer o cardio, mas se ele ajudá-la. E já ajudando-a, ele se pergunta como acabou em uma situação maravilhosa dessas, enquanto ela continua se esforçando. Agora ele apenas consegue pensar o quão difícil é ficar tranquilo nesta situação. No entanto, pensando que deveria dizer algo para se distrair, ele pergunta qual o seu tipo ideal sem nem perceber. Ele falou sem pensar, mas ela decide responder, e fala que seu tipo ideal é alguém sério que se expressa bem, dá boas aulas, e que tem que ter a confiança de todos os alunos. Ela entendeu a pergunta errada e apenas disse o tipo de professora gostaria de ser, o que é o completo oposto de como realmente é. Mas, ele apenas pensa que realmente queria que ela se tornasse aquilo que deseja. Ela então começa a se esforçar mais e mais, e agora ele sabe que tipo de voz estranha ela estava falando que faz. Dias depois, Hiyori acaba por deixar uns de seus papéis de anotações cair, e um dos alunos da escola pega para ela, mas ao ver o que tinha anotado e seu olhar penetrante, ela se assustou e saiu correndo. Todos pensam que ela é uma professora assustadora, mas na verdade é uma professora fraca e tímida, que se esforça muito. Agora, voltando para casa, Abikura pensa sobre isso, e não pode julgar eles por pensarem assim. Ele pensa que ela é muito esforçada, mas não deixa de agir meio estranha, e que gostaria de fazer algo para ajudar ela. Mas logo se impede de continuar pensando nisso, pois só quer uma vida escolar normal. Com isso em mente, ele decide parar para comprar um mangá e relaxar. No entanto, ao entrar na loja, lá estava Hiyori, lendo um livro de forma emocionada, em lágrimas. Abikura se encontra na mesma situação novamente, e inconscientemente se esconde, enquanto se pergunta o que diabos ela estaria fazendo ali, assim como o motivo de estar chorando enquanto lê aquele livro. Abikura então vê que ela estava lendo a biografia de um autor, e assim percebe que ela é fraca até em segurar as lágrimas. Hiyori então decide comprar o livro, e agora Abikura se pergunta que tipo de livro é. E após passar por ele, Abikura vê que são livros de como curar nervosismo e técnicas de como ser um professor melhor. E assim até ele tem vontade de chorar quando ver ela. Já na fila, Hiyori rapidamente lembra de algo e começa a verificar sua carteira, o que logo faz se perguntar se ela não conseguiria pagar. Ele não consegue acreditar que isso seria possível, e ela continua contando o dinheiro, até que solta um suspiro de alívio. Tudo parecia estar bem no fim. Até que a moça do caixa pergunta se ela vai querer uma sacola, a qual custaria mais do que ela tinha, o que a deixa em choque. Ela começa a ficar nervosa, e olhando para seus livros e a fila logo atrás, ela decide levá-los assim mesmo. Abikura não consegue compreender o que acabou de ver, e apenas acha que ela não vai conseguir carregar os livros assim. Ela tenta colocá-los na bolsa dela, mas não cabem.
E para piorar, estava chovendo, o que tornaria difícil chegar bem em casa carregando esses 3 livros e um guarda-chuva. Abikura rapidamente tenta achar algo em sua bolsa que possa ajudá-la e, momentos depois, corre até ela. Porém, Hiyori virou-se muito sem jeito e escorregou numa poça de água, o que a fez esbarrar em Abikura. Ele nem sabe como reagir, e ela pede desculpas e pergunta se ele veio comprar livros também, e ele fala que sim, e, em seguida, lhe dá uma sacola plástica. Ela tenta recusar para não lhe causar problemas, mas ele diz que estava tudo bem, e que acabou por ter uma com ele, que estava meio amassada, mas que era melhor que nada. Ela aceita e coloca seus livros dentro, e em seguida um carro passa por eles numa poça d'água e molha ambos. Ele pergunta se ela estava bem, mas ao virar-se para ela, a mesma estava maravilhada com a sacola. Graças a isso seus livros foram protegidos da água, o que não aconteceria caso ela tivesse comprado uma sacola do caixa do supermercado, que é de papel. Abikura não entende o motivo dessa empolgação toda, mas ela continua, e explica que essas coisas sempre acontecem com ela, e pergunta se ele lhe deu essa sacola sabendo disso. E com um lindo sorriso, ela lhe agradece novamente, e diz que ama livros. O que ela não havia notado é que ao tirar seu blazer molhado, a água tinha deixado algumas coisas transparentes demais. E ele percebe que a professora fraca também é fraca em termos de sorte. Na manhã seguinte, indo para a escola sonolento, Abikura é surpreendido por Hiyori logo pela manhã, a qual corria ofegante. Ele pergunta se ela estava bem, e o motivo de estar correndo assim, e ela tenta primeiro lhe desejar bom dia, mas quase não consegue falar. Ela então fala que essa não está sendo uma boa manhã para ela, e que acabou dormindo muito, isso, enquanto os botões de sua blusa pediam socorro, o que faz Abikura pensar que ela é fraca até mesmo para as manhãs. Hiyori então fala hoje é o primeiro dia que eles vão ter um Omeron juntos, e que ele deveria se apressar logo. Um outro aluno então passa por eles, e ela tenta lhe desejar bom dia, mas falha e assusta o aluno, que sai correndo. Isso faz lembrar que sua professora fraca e tímida, às vezes consegue ser muito assustadora. Já na sala de aula, enquanto seu amigo falava que acabou dormindo o primeiro período todo, Abikura confirmava que de fato eles teriam um Omeron hoje. É a primeira vez que eles vão ter isso nessa turma, e ele se pergunta se Hiyori vai conseguir mesmo fazer isso. De repente, ela chega ofegante, e tenta cumprimentar os alunos, mas ela acaba assustando eles logo de cara. E assim se inicia o Omeron de terror. Ela estava condenada desde o começo, e agora todos estão com medo dela. Hiyori então tenta escrever algo no quadro, mas sai tudo torto, o que faz os alunos pensarem que ela estava começando algum ritual. Abikura então percebe que seu rosto estava bem vermelho, e se pergunta se é da corrida de hoje de manhã. Hiyori estava realmente com medo. O estilete então acaba por cair, e ela se abaixa para pegá-lo, mas de alguma forma acaba por prender sua meia calça na perna da mesa, o que a deixa ainda mais nervosa e desesperada que antes. Sem entender nada, alguns alunos percebem que ela estava segurando um estilete enquanto tremia, e se perguntam se é porque está segurando muito forte para os atacar de alguma forma, o que não é verdade. Mas ali, somente Abikura sabia que esse não era o motivo, e que ela possivelmente não consegue se mover daquela posição por algum motivo. Ele sabe como ela estava ansiosa por esse Omeron, por isso não pode ficar sem fazer nada, e decide falar que vai se juntar ao comitê da classe. Um motivo para fazê-lo ir até ela. Ele tenta se justificar enquanto caminha até ela, e quando chega na mesa dela, vê a causa dela não conseguir se mover. Sua meia calça já estava rasgando quase toda, e se não fosse o bastante, ela acabou esquecendo de algo ao sair com tanta pressa de casa hoje de manhã. Ele se pergunta como diabos ela acabou fazendo isso, enquanto ela pedia para ele não ficar olhando. Ela então explica isso tudo baixinho com uma voz baixinha para ele, e ele se pergunta como vai ajudá-la sem tocar sua meia calça. No entanto, ele não pode deixá-la assim. Já com lágrimas se criando nos olhos, Hiyori fala que não queria que seu primeiro Omeron acabasse com um fracasso assim, o que foi o suficiente para fazer Abikura agir e desprender sua meia calça de uma vez da mesa. Mas essa sua meia calça era elástica, por isso, quando ele puxa e solta tão de repente, ela acaba fazendo Hiyori soltar um gritinho. Mas logo após um momento de silêncio, ela se levanta e tenta se recompor para continuar, enquanto estava completamente envergonhada. A Omeron continuou, e Hiyori tentava explicar as coisas para os alunos, mas eles não entendiam nada do que ela falava. Eles pensam que ela é uma professora assustadora, mas na verdade é apenas uma professora tímida e fraca tentando fazer o seu melhor. O Omeron acaba e Abikura, que salvou sua professora, agora tinha entrado para o conselho estudantil, quando o que ele queria era só uma vida escolar tranquila. E quando ele voltou para sua mesa, Hiyori havia deixado uma mensagem para ele ficar na sala pois queria conversar com ele.
E lendo aquilo ele não poderia ficar mais feliz por ter entrado para o conselho. Hiyori então chega na sala com um megafone, e ele fica sem entender nada. Abikura então pergunta se eles não iriam conversar sobre afazeres da classe, mas ela fala que é meio sobre isso mesmo. Recentemente ela foi chamada na diretoria, e falaram que sua voz é muito difícil de ouvir, e se isso não atrapalha durante suas aulas. Por isso ela pensou que se usasse aquilo poderia ajudar de alguma forma. Abikura então fala que é um bom plano, e fala que talvez o motivo dela assustar tantos os outros alunos seja porque ela tem dificuldade em se comunicar. Porém, ela ainda não estava ciente da sua situação na escola, e não sabia que assustava todo mundo, por isso fica em choque ouvindo isso, o que quebra o coração de Abikura e o meu também. As peças em sua cabeça se encaixam e ela finalmente entende o motivo de não olharem ela nos olhos tanto. Mas, então ela percebe que Abikura interage com ela normalmente, e agora que pensa nisso, lembra que ficou sabendo que ele não era tão proativo assim no primeiro ano. Isso só deve significar que ele é igual a ela, mas está tentando o seu melhor, mesmo estando assustado? É a conclusão a que ela chega. Mas então ele muda de assunto e volta ao que ela teve uma ideia genial pegando esse megafone, e pergunta se ela não poderia testar a sua pronúncia. Ela então o faz, e ele surpreendentemente consegue entender completamente cada palavra, o que a deixa super contente. Ela então avisa que vai subir no pódio e ver se ele consegue ouvir ela de mais longe, e ele consegue perfeitamente. Empolgada, ela pergunta se agora todo mundo vai parar de ter medo dela, e responde, com toda certeza. Ela pergunta se agora todos vão conseguir compreendê-la, e ele responde que, definitivamente sim. E então pergunta se seus sentimentos estão chegando até ele, o deixa sem jeito. Hiyori então o agradece, e fala que ele está salvando, o que o pega desprevenido. Ele desvia o olhar dela, envergonhado, e pensa que ela é sim desajeitada e fraca, mas ele realmente gosta dela. É então que seu megafone cai de sua mão, e no calor do momento, preocupado de que poderia quebrar, ele se joga para pegar antes de cair, e assim acabam em uma posição bastante constrangedora e fisicamente impossível de acontecer, mas que me deu um belo quadro para salvar. Ela pede desculpas, com o megafone em mãos. Abikura tenta falar que estava tudo bem, o que fazia o megafone tremer. Sem saber disso, ele continuava falando, o que a fez pedir para ele parar de falar por agora. E já indo para casa, antes de se separarem, Hiyori fala que contava com ele como presidente da turma e que vão trabalhar juntos agora. E assim um estranho mal-entendido criava forças. No próximo dia, a professora de educação física anuncia que eles terão um exame físico, e tinham um convidado especial, a qual até tentou falar algo, mas ninguém entendeu nada. Mas no fim, isso não importava, pois a nossa fraca e tímida professora estava ansiosa para aprender. Abikura estava preocupado, e se perguntava se ficaria tudo bem. A professora de educação física então pede para Hiyori começar com a medição de sua força, e como Abikura era líder da classe, deixou ele cuidando dela enquanto iria orientar os outros alunos. Agora, já sozinhos em um canto, ele simplesmente começa a achar algo maravilhoso. Hiyori, já com o medidor em sua mão, transbordava empolgação para começar logo. Ela então começa a fazer o máximo de força que consegue, apertando com as duas mãos. Olhando aquilo, Abikura não queria ousar interromper, mas acaba por ter que o fazer. Nesse momento ele simplesmente estava grato a Deus por ela não ter feito par com mais ninguém além dele. Eles então partem para outros exercícios, os quais ela mal consegue fazer completos. E assim ele lembra que sua professora realmente é bastante fraca. A professora de educação física então anuncia que agora vai começar o salto longo, e vai medir duas pessoas juntas, Hiyori e Mizuki. Abikura fica em choque com aquilo, pois Mizuki é a top tier S em todos os aspectos físicos e comunicativos, e coincidentemente agora vamos ter a professora mais fraca e tímida versus a Gyaru ridiculamente forte. E enquanto se alongava, Mizuki percebe que não eram os holofotes ali. E com ambas já prontas, Mizuki salta rapidamente e precisamente, e simplesmente pula 50 metros de distância, e virando-se, ela se pergunta como a Hiyori se saiu. Mas ela nem mesmo saiu do lugar, e ainda estava caída no chão. Ela simplesmente conseguiu cair com o impacto do vento do pulo de Mizuki. Hiyori então pede desculpas e avisa que não é boa com pulos, em seguida, desmaia de exaustão. Abikura levou ela até a enfermaria da escola,
e após a enfermeira lhe orientar a descansar, ela se retira e deixa Abikura cuidando do resto. Hiyori pede desculpas pelo problema que acabou causando, mas no fim, ela diz que se divertiu bastante. Ela fala que foi realmente bom ficar junto dos alunos, e ficando cada vez mais fraca, diz que amaria fazer isso novamente. E por ainda estar exausta, acaba caindo sobre Abikura, o que o pegou completamente desprevenido, mas ela fala que não consegue mais se mover, e repentinamente acaba por cair no sono ali mesmo. Momentos depois ele a coloca para descansar na cama, e agora percebe que a sua professora fraca e tímida também é fraca para exames físicos. Agora, pela perspectiva de Mizuki, eles estavam tendo aula com a professora assustadora, como todos chamam. Ela vem usando o megafone nas aulas recentemente, e agora eles pelo menos conseguem entender o que ela diz. Mas é então que, em um dos papéis que entregou saiu acidentalmente a foto do seu ID. Algumas garotas se assustam, e correm para Mizuki, a qual fala que vai proteger todo mundo. No fim da aula, Mizuki confessa para si que também estava assustada, mas que ainda era muito cedo para julgar a professora. Porém, ao voltar para a sala, encontra a professora e seu cúmplice abrindo um urso de pelúcia, e sem entender nada, ela só podia sentir medo. A pelúcia tinha o nome de um dos estudantes, e a professora estava com o dedo machucado. Isso só pode ser um ritual de invocação, é o que ela pensa logo de cara. E, tremendo de medo, ela percebe que a professora assustadora é realmente assustadora. Hiyori reconhece a aluna e se pergunta se ela esqueceu algo ali, e Abikura logo percebe a situação, que Hiyori parece assustadora nesse exato momento, e que é difícil justificar essa cena. Mas a verdade é que, enquanto praticava a aula com as pelúcias, notou que aquele estava meio rasgado, então tentou consertar, quando acabou machucando o dedo. Nervosa pelo mal-entendido, ela vai até Mizuki tentar explicar, mas ela não entende nada o que Hiyori falava, e quanto mais ela tentava explicar que era um erro, pior ficava, e no fim ficou entendido que ela estava praticando um ritual com as pelúcias do mesmo jeito. Com isso Mizuki fala que os rumores são mesmo verdadeiros, e que na verdade Hiyori domina a sala através do medo. Algo completamente insano de se pensar. Ela tenta se explicar mais uma vez, mas Mizuki se recusa a ouvir novamente e rejeita Hiyori completamente. Abikura então tenta explicar também, mas ela o manda calar a boca, pois não tinha nada para ouvir de alguém que sofreu lavagem cerebral. Ela fala que é isso que todos dizem, e que ele é o seu primeiro peão, o que o deixa em choque, pois não sabia disso até agora. Mizuki então chega no seu limite e soca a parede, falando que vai proteger essa escola. E assim Abikura percebe que a determinação da Gyaru mais forte da escola é forte demais, e que isso pode acabar dando ruim, por isso pede para Hiyori correr que ele vai segurar Mizuki. No entanto, Hiyori estava encantada pela força dela, e achou aquilo tudo super maneiro, o que deixou todos confusos. Ela diz que mesmo Mizuki estando com medo dela, ela conseguia encarar isso, por isso admirava Mizuki, que ela é realmente incrível, assim como no exame físico. Ela então tenta se aproximar de Mizuki e falar novamente que aquilo tudo era um mal-entendido, mas acaba batendo o pé em uma das cadeiras e caindo sobre Abikura e Mizuki, e mais uma vez acabam caindo em uma posição completamente impossível, que me faz pensar rapidamente em um hambúrguer. Mizuki rapidamente se levanta, completamente envergonhada, enquanto Hiyori pede desculpas. Ela diz que acabou ficando anêmica por conta do corte no dedo, e Mizuki então percebe que tudo foi um mal-entendido. A sua professora assustadora está mais para uma professora fraca e tímida. Mizuki então lembra do que acabou de acontecer, e Hiyori, como sempre, se desculpa com Abikura. Porém, ao usar o como sempre, faz Mizuki pensar que Abikura então vem tomando vantagens por Hiyori ser fraca e tímida. Ela estava pronta para acabar com Abikura, enquanto ele implorava para Hiyori acordar e explicar esse outro mal-entendido. No próximo dia, Mizuki encontra eles em mais uma situação difícil de se explicar e fica completamente envergonhada. Abikura tenta explicar que Hiyori acabou por cair carregando umas pastas sobre ele, mas ela não parece acreditar muito nisso. E então ele pergunta o que ela veio fazer ali, se as aulas já acabaram, mas ela rebate a mesma pergunta para ele, a qual ele responde que está ali porque é o representante da classe. E diferente dele, Mizuki fala que está ali para ver a professora. Ela pede desculpas pelo outro dia, e que não consegue acreditar que pensou que ela era uma pessoa assustadora, quando não é nada disso, e que ela está sempre fazendo o seu melhor.
e sem rodeios, logo pergunta o seu primeiro nome, empolgada, pede para chamá-la de Hiyori. Isso tudo deixou Hiyori muito feliz, o suficiente para fazer-se emocionar. Ela explica que vem tentando ser amiga dos estudantes, mas que sempre acabava em mal-entendidos, então estava realmente feliz, e Mizuki apenas pedia para ela não chorar. Tentando a confortar, Mizuki abraça Hiyori para confortar, e diz que ela é simplesmente muito fofa. Mas a primeira impressão que tiveram dela foi muito negativa. Abikura, assistindo tudo de longe, percebe que a distância entre elas já diminuiu bastante, e como o poder comunicativo é outro nível. Com tudo já resolvido, ela fala que Hiyori pode contar com ela, e que até mesmo acha que poderia ser uma representante de sala muito melhor, que daria um melhor suporte para Hiyori. Percebendo que seu posto estava sendo ameaçado, Abikura tenta impedir, mas Mizuki continua, e diz que ele possivelmente está apenas explorando sua gentileza, que ele com certeza tem motivos ocultos. E, após ouvir isso tudo, Hiyori apenas diz que Abikura não é esse tipo de pessoa, pois ele se candidatou por vontade própria a essa posição, o que faz Mizuki desistir por enquanto. E mudando de assunto, ela pergunta se Hiyori precisa de alguém para lhe ouvir, pois é super boa em dar conselhos. E, envergonhada, Hiyori diz que ela tem uma voz bem alta e audível, o que deixa Mizuki sem jeito. Mas ela continua, e explica que tem dificuldade em projetar sua voz, e pede por algumas dicas. Mizuki diz que Hiyori pode contar com ela, e repentinamente corre até a janela e grita que Abikura é um idiota, o que deixa ele e a Hiyori sem entender nada. Ela volta como se não tivesse feito nada, e ele briga com ela. E Hiyori, que ainda não tinha dito nada até então, estava maravilhada com como Mizuki conseguia fazer uma voz tão alta. Abikura tenta convencer ela de não fazer a mesma coisa, mas ela decide tentar. E já na janela, ela grita com o seu máximo, mas sua voz era simplesmente muito fraca. Olhando aquilo, Mizuki fala que ela deveria tentar fazer mais força no estômago, e mostra a área que ela deveria fazer mais força. No entanto, Mizuki acaba por colocar muita força no aperto, o que rasga a roupa de Hiyori facilmente, e deixa as duas envergonhadas. Ela pede desculpas, e fala que às vezes não consegue controlar sua força, e pede para Hiyori não chorar. Mas Hiyori fala que já rasgou sua meia assim antes, e que está acostumada com esse tipo de coisa. Entretanto, Mizuki não acredita nela e por isso rasga a sua também. Com isso ela faria Hiyori não ser a única a passar essa vergonha na frente de Abikura. Mas, ele então tira sua calça também, e assim os três acabam nessa situação completamente aleatória e vergonhosa, o que faz Hiyori dar risadas sinceras. E com isso nós paramos por aqui. Se gostou e quer continuação, deixe o like, um comentário, e inscreva-se no canal pois vai ajudar bastante. Até a próxima!